Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu quero falar sobre uma particularidade no processo da tradução que precisa ser levado em consideração, que é justamente o elemento linguístico que precisa ser interpretado de uma forma plausível dentro, naturalmente, do texto e contexto. Eu pego vários exemplos de versões bíblicas em português, com exceção desta aqui, que está no grego koiné. O texto dela é o chamado Textus Receptus, que foi utilizado, inclusive, no período da Reforma Protestante. E vamos, então, ao nosso pequeno exercício. Observe que, quando fala sobre o batismo, independente de ser com água, ou no fogo, ou ainda no Espírito, via de regra, a NVI, esta que está aqui, só para você localizar, fala: eu os batizo com água, uma vez mais, e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. É repetido pela versão Almeida Corrigida Fiel, do ano 2007, também por essa versão em português, que é a João Ferreira de Almeida atualizada. Uma vez mais, vai aparecer até mesmo a nova tradução na linguagem de hoje não captou o sentido exato. Além do texto eh, grego, nós temos esta versão que, de todas elas, é diferenciada. Trata-se da uma versão em português, João Ferreira de Almeida, atualizada. Observe que diz assim: eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que não sou digno de levar-lhes as alparcas, e ele vos batizará no Espírito e em fogo. Pois bem, a única versão que estou projetando que é diferente é esta aqui. E a exatidão está justamente nesta, não nas demais. Isso não significa que as outras versões não prestam ou são ruins. Pelo contrário, nós não estamos avaliando a versão de uma forma completa, geral, plena, porque a gente não analisa a Bíblia, e sim alguns textos. E é isto que eu estou fazendo aqui. E eu vou explicar por que que esta versão, a Ferreira de Almeida atualizada, aqui nesse versículo, está mais próximo da língua original e de acordo com a ideia. Vamos então ao argumento que vai ser mais bíblico-teológico. Quando a gente fala sobre batismo, eu estou destacando a partir dela, da João Ferreira de Almeida atualizada. Batismo significa o quê? Nós sabemos que o batismo, que vem desse verbo aqui, baptizo, significa imersão, mergulhar. Tendo o conceito da palavra batismo, porque na verdade não houve uma tradução e sim uma transliteração. A transliteração é a maneira como a gente se pronuncia de uma forma bem próxima em nossa língua vernácula. Note que no grego é baptizo e aqui fica batizo, no sentido esse que eu, na verdade, vos batizo no sentido de batizar. Mas eu quero chamar a atenção pela proximidade em termos de pronúncia, são termos parecidos. Da mesma forma, algumas palavras que não foram traduzidas, apóstolos, diáconos e assim por diante. Se eu fosse feito uma tradução ao pé da letra, ficaria mais ou menos assim: eu, na verdade, eh, vou mergulhar, mergulharei, ou mergulho em água na base do arrependimento, porque o batismo tem a ver com mergulho ou ainda o fato de imergir. Já guardou esta concepção bíblica, teológica, do vocábulo baptizo no grego? Agora a gente vai observar que
Esta preposição aqui, en, é justamente esta que foi traduzida em português, aqui como em. Mas o que que essa preposição tem a ver com esse texto e por que aqui está realmente de uma forma mais coerente com o teor bíblico e escriturístico também? Porque por mais que a gente possa traduzir en como uma preposição, dependendo do contexto, como em, no, na, com, por, pelo, o que vai ser determinante é justamente o contexto. E quando a gente fala sobre batismo, não vai imergir com água, ou seja, sendo a água como se fosse jogada ou ainda borrifada, nada disto. Desta maneira, toda a versão que diz com água, ela deixa a desejar nesse quesito linguístico e, sobretudo, contextual, teológico, bíblico. Porque a gente não batiza com água, né? A gente pegar água e jogar a água. Pelo contrário, é mergulhar o candidato em água ou na água. Desta forma, aqui faz jus, porque en, como preposição, precisa ser traduzido aqui como no ou na, e aqui ou aqui como em. E faz jus aqui, ó. Eu, na verdade, hoje batizo em água, poderia ser também na água, na base do arrependimento. O mesmo se aplica para o batismo no Espírito. Baptizei, a ideia de que batizará, o verbo de todas as demais versões está corretamente empregado. Ba- Batizará em essa preposição que é a mesma que ocorre aqui em cima, como o batismo é uma imersão ou um mergulho, não é que a pessoa vai ser batizada com o Espírito ou pelo Espírito, por um Espírito, mas sim, mergulho implica em imersão. Logo, você é batizado não com o Espírito, e sim no Espírito. E é isso que a gente encontra aqui. Baptizei en pneumati. Temos a palavra pneumatirragio, que é o Espírito Santo. Temos uma conjunção kai, esta que está aqui, kai piri, ou seja, fogo e fogo. E aqui colocou em fogo. Só para que eu tire uma dúvida, vou acrescentar uma outra versão em grego para ver como é que se encontra em outro manuscrito. Eu vou dar uma olhada aqui no manuscrito. Estou aqui procurando. O bizantino provavelmente vai ser idêntico, bem parecido, mas deixa eu ver aqui como é que fica o bizantino. O texto bizantino é pneumati hagio, apenas Espírito Santo. Não tem e fogo este manuscrito bizantino. Tem um outro manuscrito, este seria o texto crítico, pneumati hagio kai piri. Simplesmente batizará no Espírito Santo e fogo. Como o fogo aqui, a pessoa não vai ser batizada com fogo, e sim no fogo, uma vez que está fazendo alusão ao batismo, logo a versão da portuguesa João Ferreira de Almeida atualizada faz jus a essa questão linguística, gramatical e, sobretudo, contextual. Por isso que não é apenas uma opinião deste, é uma apresentação bem sucinta, sem colocar termos técnicos,
para que você entenda que, às vezes, você tem um monte de versões que em outros textos se aproxima muito, quando não tem exatidão escriturística, mas, vez ou outra, deixa a desejar. De modo que, sem dúvida alguma, a melhor forma, se, forma de mencionar o batismo é batismo no Espírito Santo e em fogo ou no fogo. Da mesma forma que é batismo em água ou na água, não com água, muito menos com fogo ou com o Espírito Santo. Porque pelo menos não faz jus dentro dessa análise gramatical. Espero que tenha apreciado. O objetivo aqui não é mostrar os pontos falhos ou fracos de uma versão, mas chamar sua atenção de que quando você vê inúmeras versões dizendo a mesma coisa e uma outra versão, a despeito de qualquer que seja, fala algo um pouquinho diferente, você precisa examinar, mas sempre à luz do texto grego e não à luz de outras versões. Porque se você comparar versão com versão, você vai trocar seis por meia dúzia. Não vai poder tirar a prova, dos nove. Agora, se você for direto ao texto nas línguas originais, aí sim você vai ter condições de chegar a uma conclusão bíblica, teológica, gramatical, ou seja, dentro desse viés linguístico. Lembrando que sempre o critério vai ser linguístico, porque vai é, ser importante e o que vai determinar o emprego linguístico, sem dúvida alguma, é o texto e contexto.